Boa tarde a todos, aos nossos corações, paz e graça em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agradeçamos a Deus em primeiro lugar e a Jesus a oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta casa de oração, templo de paz, oficina de serviço, casa de luz, em que nos reunimos buscando ensinamentos, conhecimentos, pautados pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ensinamentos a nos fortalecerem, a nos darem segurança em nossa jornada terrena, as quais nós solicitamos, trabalhamos muito para estarmos aqui, vivenciando as experiências planejadas, programadas por nós, junto aos amigos espirituais do mundo maior. Ah, como é bom, meus irmãos. Como é bom estarmos aqui, reunidos nessa assembleia de paz, de luz, com os espíritos amados e amigos que nos protegem, que nos guiam, que nos sustentam, que nos dão um suporte nas lutas da vida. Como é bom sentirmos a presença deles ao nosso lado. Sintam, percebam o abraço nos seus corações. Então, o convite que temos hoje aqui é de permanecermos ligados a esses pensamentos de amor, de carinho e de paz conosco, buscando nesses pensamentos a segurança que sempre nos vem, mas que nem sempre nos abrimos a recebê-la. Como nossa irmã Cláudia nos leu, o nosso tema é a afeição dos espíritos por certas pessoas. Esse tema de hoje, na realidade, abre na casa as reflexões a respeito dos anjos guardiães, dos espíritos protetores, que serão lições seguintes, que serão tratadas, desenvolvidas no intuito de fortalecer as nossas ligações com esses irmãos que a todo tempo estão aos nossos lados, buscando em nós a aproximação com eles. E nem sempre nos abrimos, nem sempre nos ligamos, porque mergulhados como estamos no mundo da carne, nos fluidos densos, a gente se embebe, se impregna nos fluidos densos e acabamos criando obstáculos à aproximação e à vivência deles conosco. Então, o objetivo que a casa tem nesses sábados que virão é nos aproximar desses irmãos, amigos e amorosos que convivem conosco. Bem, para iniciarmos as nossas reflexões, vamos procurar entender por que estamos aqui. Aí vocês perguntariam, aqui onde? Na Terra, neste mundo. Todos nós sabemos, espiritistas, e até os que não somos espiritistas, os que não são, que nós estamos aqui pelas bênçãos de Deus, que somos espíritos reencarnantes, que vimos a esta terra reiteradamente. Aqui cruzamos, aqui voltamos, e estamos aqui construindo um mundo que será sempre um mundo melhor. A cada vez que regressamos aqui, encontramos a terra melhorada, fruto dos nossos trabalhos, das nossas lutas. Mas aí nós perguntamos também, quais de nós estamos aqui de bom grado? Quais de nós viemos parar nesta terra com o coração feliz e pleno de consciência de que é bom estar aqui? Será que todos nós que viemos aqui, ou que estamos neste planeta, temos essa certeza de que é bom estar aqui? Ou, antes de reencarnarmos, nós relutamos por voltar para cá? Será que para nós foi agradável deixarmos um mundo de esplendor, de luz, de paz, de harmonia,
junto aos irmãos que amamos, que convivemos no mundo maior, muitas vezes em contemplação, em estudos, em trabalhos outros, que só nos trazem alegria e felicidade, porque estamos vivendo diretamente no bem e com o bem. Muitos de nós já viram o filme Nosso Lar e tivemos uma breve noção de uma das dimensões de vida que o mundo espiritual nos oferece. Dimensão essa de vida construída por nós, por merecimento. Não significa que todos de nós que migraremos ao mundo espiritual, de pronto estaremos no mundo de nosso lar, ou em uma outra colônia qualquer, que são uma miríade, como as estrelas do céu, né? São muitas colônias, de acordo com as nossas necessidades, nossas qualidades, nossas características, né? Várias colônias. Então, nem sempre todos nós migramos diretamente para colônias como o nosso lar, mas aqueles que de nós, a maioria de nós, espíritos medianos, passamos por lá. E, queiramos ou não, tivemos que aceitar a lei de reencarnação. Porque, queiramos ou não, por mais que estejamos no mundo dos espíritos, na erraticidade, perambulando de um lado a outro, seremos atraídos, arrastados, sugados para um corpo, de acordo com as nossas dívidas diante da lei. Então, reencarnar é da lei. Estaremos aqui, queiramos ou não. Uma coisa nós podemos garantir: nem todos estamos aqui porque queremos. Relutamos, brigamos para não vir. Nos preparamos, estudamos, projetamos a nossa encarnação. E nessas lutas, nessas convulsões, confusões, conflitos que tivemos e vivenciamos, quem? Quem foram os que nos assessoraram e nos deram a segurança para baixarmos ao mundo de lutas? Para voltarmos ao campo de batalha? Porque a Terra é um campo de lutas. Todos nós que estamos aqui somos soldados, soldados do Cristo, buscando a nossa melhoria, buscando a nossa integração às ideias maiores do bem comum. E a escola terrena é a nossa necessidade. É um mundo de provas e expiações. O Vale dos Homens. Por que chamamos de Vale dos Homens? Porque nós somos, meus irmãos, a maioria de nós, impregnados de males. E como a terra se caracteriza por males, por um vale de dores, alguns espíritos amigos, em suas mensagens, denominam a terra como Vale dos Homens. Então estamos aqui. Que para nós, muitas vezes, é um planeta prisão, para outros de nós, um planeta hospital, e para alguns de nós, um planeta escola. Lutemos nós outros para que a Terra seja para nós um planeta escola, uma escola abençoada, na qual os espíritos que estão junto de nós se esforçam para nos ensinarem a ler as instruções divinas que a vida terrestre, por si só, nos oferece. Então, as oportunidades de aprendizado estão, os espíritos não estão aqui para nos trazerem mensagens esplendorosas ou extravagantes, mas simplesmente para nos ensinarem a ler as mensagens divinas que Deus nos traz nas nossas vidas comuns. E aí nos perguntamos, né? Como é que foi essa relação para podermos estar aqui? Não foi fácil. Nós lutamos muito, nós reclamamos muito. Muitos de nós não estávamos totalmente preparados para vir. Fizemos projetos, nos preparamos para isso, tivemos o aval, tivemos a garantia, tivemos a segurança para vir. Cada um de nós que estamos aqui não tem um guia, um espírito protetor. Temos uma equipe junto de nós. Por isso nós estamos aqui. Na certeza que temos esse suporte, essa equipe, viemos ao campo de luta. Viemos ao campo de batalha. Como se fôssemos à frente, junto de nós, um esquadrão de defesa, um pelotão de luta,
nos fortalecendo. E aí aceitamos. Ah, assim eu vou. Não é? Assim eu topo, na linguagem comum. Assim eu vou. Mas aí, quando nós chegamos aqui e mergulhamos na carne, que Deus, por bênção, nos dá o véu do esquecimento, aí nós nos esquecemos até deles, desse suporte. Eles, que junto de nós planejaram até o corpo que nós vestimos, as doenças que foram pinçadas e pontuadas em cada órgão, a se manifestar em cada momento necessário de madureza na nossa encarnação, para que nós pudéssemos suportá-las. Tudo foi planejado. O país onde encarnaríamos, o núcleo familiar onde estaríamos convivendo, as criaturas com as quais conviveríamos, com as quais temos os nossos débitos comuns. Então, eles planejaram conosco isso. Eles nos prepararam, nos deram suporte no período em que estivemos na erraticidade, para buscarmos as pesquisas, os estudos, retirarmos as dúvidas, buscarmos as doutrinas que nos são necessárias, porque aqui nos separamos em doutrinas. Achamos que religião são doutrinas e filosofias, esquecendo-nos que religião é o amor e é o bem. E aí distinguimos-nos, vestimos camisas religiosas, mas até isso eles planejam conosco. Ó, você vai ser católico, mas em determinado período de madureza da sua vida, você perceberá a doutrina espírita. Ou você vai ser espírita, mas em determinadas lutas da sua vida, você regressará às vias protestantes, pelos seus débitos e lutas do passado. E aí a gente vem. Temos o aval deles junto aos espíritos superiores. Ou vocês acham que nós chegamos lá, ó, eu quero reencarnar e vai meu filho, vai minha filha. Não é assim não. Nós temos que ter autorização do Cristo de Deus, porque essa casa é dele. Esse planeta é governado por ele. As nossas vidas e os nossos destinos estão nas mãos dele. Tudo que vamos passar, viver, agora ou no porvir, ou outrora, quando vivemos, passou pelas mãos do Cristo Jesus. Passou pelo aval deles, pela espiritualidade amiga e superior. Então, os nossos guias amados, que estão aí do lado de vocês, relembrando muitas coisas, abram suas mentes e seus corações, que lembranças virão dessa época de planejamento. E nos preparamos, tivemos esse aval, nos deram a garantia de estar junto a nós, em nossas lutas, em nossas confusões, em nossos conflitos, em nossas dificuldades, em nossas dúvidas, em nossa fraqueza na nossa fé. E eles estão sempre junto de nós, esperando só o chamado. Mas muitos de nós entendemos o chamado como, venha meu irmão, fique comigo. Não, é o chamado do coração. Não adianta chamar num brado esquizofrênico da voz de desespero, que não é assim que eles se nos apresentam. Eles se apresentam pelo chamado do coração, sincero, ofegante na luta que estamos vivendo, mas sincero e humilde. Meu irmão, eu preciso de você. Seja junto de mim para que eu me fortaleça. Dai-me a sua luz para que eu me revigore. Fica comigo. Vem comigo. Se liga a mim. Permita que eu te perceba. E abre o coração. E fala para eles as dificuldades, os erros. Não tenhamos vergonha, porque Ele sabe tudo o que somos. Sabe tudo o que erramos. Percebe em cada sentimento e cada pensamento. Peçam perdão. E não tenham vergonha de errar, porque esse mundo é a escola. Aqui estamos aptos a errar. Mas não é por isso que vamos errar todo o tempo. Por isso nos dirigimos a eles e pedimos forças e coragem e fé para não errar, para que nos pautemos sempre na lei de Deus, que sigamos o bem, o amor, a justiça, a liberdade, o respeito,
a fraternidade, o bem comum. E aí nós perguntamos, e quem são eles? Como é que eu sei quem são eles? Nós espiritistas buscamos isso, né? Quem é meu guia? Qual é o nome dele? Como é que eu vou saber quem ele é? Será que isso é importante? Ter um nome? Às vezes são nomes tão ilustres que se eles dissessem para nós, nós ficaríamos tão orgulhosos e nos vangloriaríamos tanto que os afastaríamos de nós. Então eles não dizem seus nomes, não fazem questão disso, mas estão sempre junto de nós, a nos ouvir, prontos a responder qualquer pergunta, qualquer dúvida. Às vezes não é de pronto, porque a nossa ansiedade é tão grande que não os ouvimos, mas quando relaxamos o coração, quando relaxamos os sentimentos, eles se apresentam, como se fosse uma sirene nos nossos ouvidos, e aí nós os ouvimos. Kardec nos diz, na questão 262, distinção entre bons e maus espíritos, no Livro dos Médiuns, e questão 267, que devemos sempre submeter ao crivo da razão e do Evangelho os pensamentos que nos vêm. João, na primeira carta aos cristãos, no capítulo 4, também nos fala isso, quando diz, não acrediteis em todos os espíritos, mas verificai se os espíritos são de Deus. Porque a afeição dos espíritos conosco não será sempre a afeição dos amigos, dos bons espíritos, como diz a página. Nós abrimos, pela vibração que temos, canais de aproximação de irmãos que nem sempre buscam o bem. Mas como que eu abro esse canal? Porque nós temos o mal em nós. Esse campo de luta íntima é nosso. Nós é que temos que aplacar esse mal. Nós é que temos que vibrar contrariamente ao mal que ainda temos. Porque se tornamos passivos ao mal que habita em nós, como diz Paulo, né? É o pecado que habita em mim, porque eu não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero. Se deixamos isso acontecer, vibramos no mal. E quando vibramos no mal, quem vai se aproximar de mim? Quem terá afeição por mim? Espíritos desvirtuados do bem. Então, esse tema, ele nos traz essa reflexão nesses dois campos. Quem são esses que têm afeição por mim? Ou por nós, não é? Quais serão os nossos comportamentos? Como devemos nos portar para trazer para nós os do bem? Esses que vieram junto comigo na encarnação. Aquele que está a léguas e léguas, milhões de quilômetros em outros mundos, que são os nossos guardiães, protetores, né? Que se ligam a nós, que só não pensar, ele já está do lado. Então leiam, meus irmãos, capítulo que segue do Livro dos Espíritos, as questões 489 a 521, que fala dos espíritos protetores, dos anjos guardiães. Mais especificamente a questão 495, um ensaio de São Luís e Santo Agostinho, que nos mostra a importância de buscarmos a ligação com esses irmãos que estão do nosso lado. Esses irmãos que estão aqui na Terra, sofrendo as agruras do planeta. E eles precisam? Não. E eles sofrem as agruras do planeta? Sofrem as vibrações. Sentem as vibrações. São fustigados pelas vibrações de dor, de sofrimento, de agonia, de desesperança, de falta de fé que nós irradiamos. Nós que estamos com eles. E aí eles estão aqui passando por isso tudo. Olha quanto amor conosco, quanta ternura. E isso tudo com muita gratidão a Deus por estarem junto a nós, numa missão de luz, a nos ensinarem a perceber os sinais divinos na vida terrestre, nas lutas terrestres. E aí, buscando nos evangelhos considerações a respeito dos espíritos ao nosso redor, nós temos na passagem de Paulo na carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 1,
muito conhecido por nós, esse versículo, nesse capítulo, em que ele diz assim: deste modo, cercado como estamos por uma tal nuvem de testemunhas, desvencilhemo-nos das cadeias do pecado. Corramos com perseverança ao objetivo proposto de olhar fixo no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então Paulo coloca para nós aqui a importância de estarmos ligados, atentos, vigilantes a uma tal nuvem de testemunhas. Ele não especifica qual é. Se é uma nuvem de testemunhas do bem ou se é uma nuvem de testemunhas desvirtuada do bem. Mas que nós estejamos atentos, porque estamos cercados por eles. E aí o que ele nos dá como receita? Desvencilhemo-nos, afastemo-nos das cadeias do pecado. Ou seja, de como nós nos emaranhamos, nos amarramos ao próprio mal, que vestimos, que emanamos, que respiramos, que trocamos. Então ele nos exorta a nos afastarmos desse mal, a combatermos em nós essa tendência. E ele diz o seguinte: corramos com perseverança para o combate proposto. Qual é o combate proposto nesse campo de luta? A nossa encarnação, as nossas vidas. Nós nos propusemos a estar aqui e a lutar. Não viemos tomar água de coco, nem descansar à sombra das árvores, contemplando as belezas e os esplendores do planeta. Não, nós viemos para a luta íntima e a luta comum. E com quem que ele nos exorta a combater? Com o Cristo de Deus, buscando em Jesus os ensinamentos, a força e a sustentação que esses ensinamentos nos dão em moralidade para estarmos firmes, a combater, a repelir as influências maléficas que se nos aproximam. Leiam, meus irmãos, Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 17, que fala da armadura do cristão. E vocês vão ver aí no testemunho de Paulo o quanto esses espíritos desviados da luz estão a todo tempo buscando as nossas fraquezas. E ele nos exorta à prece, ao apoio comum, à solidariedade, à fraternidade, ao acolhimento das dores alheias. Leiam Efésios capítulo 6, versículos 10 a 17. A armadura do cristão. E aí, vamos a João. João, na carta aos cristãos, no capítulo 4. Também recomendamos a leitura do capítulo 4 da primeira carta de João aos cristãos, em que ele vai falar da nossa relação com os espíritos e em que ele vai falar para nós do quanto Deus é amor, definindo Deus como amor puro. 1 de João, capítulo 4. E ele diz, no início desse capítulo, nos versículos 1 e 2, não acrediteis em todos os espíritos, mas verificai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se levantaram no mundo. Nisto se reconhece um espírito de Deus. Todo espírito que proclama Jesus Cristo, que se encarnou entre nós, é de Deus. Então é fácil nós sabermos que pensamentos e sentimentos vêm a nós questionando. É um pensamento de Jesus? É um pensamento que Jesus traria para mim? Se está me trazendo ódio, mágoa, ressentimento, aversão, crítica, repulsa, vaidade, orgulho, é um pensamento do Cristo de Deus? Não é um Espírito de Deus. Agora, se ele nos traz harmonia, ternura, paz, carinho com os irmãos em humanidade, esse é um Espírito de Deus. Humildade, mansuetude, simplicidade. Estejam alerta, porque além de perceberem esses pensamentos, vocês sentirão, nós sentimos a presença do irmão espiritual.
porque o nosso coração vibra, tremula, respiramos com alegria, percebemos a vida, queremos abraçar todo mundo, queremos beijar todo mundo, porque nós sentimos o amor e a ternura para com os irmãos da humanidade. E nosso objetivo, né, é reconhecer as virtudes morais dos Espíritos, submetendo as ações dos Espíritos conosco ao crivo da razão e ao Evangelho, buscando sempre a vivência junto de nós dos Espíritos de Deus, nessa análise pelo crivo da razão e pelos preceitos evangélicos. E essas questões que a Cláudia nos leu, nos traz 3 pontos que nós vamos procurar ver se o tempo nos aquinhoa e nos dá a possibilidade de tocar em todas, né? Mas acredito que sim. Ela nos permite conversarmos sobre a afinidade, sobre a sintonia e sobre as diretrizes que os irmãos de luz observam junto a nós, as quais eles se pautam para se relacionarem conosco, não é? Essas questões que ela leu, elas nos remetem a esse raciocínio, a questão da afinidade, da sintonia e das diretrizes para a vida de relação com os espíritos. Afinidade e sintonia, na realidade, é tema de estudo na doutrina espírita, não é? E não é muito simples o entendimento, até porque nós misturamos tudo, confundimos tudo. Às vezes é só afinidade e achamos que estamos com sintonia. Às vezes é sintonia e achamos que é só afinidade, né? Confundimos passividade, quando os médiuns têm determinadas relações com os espíritos. Ah, não, deu muita passividade, ou deu passividade, não deu. Então a gente vai trazer um exemplo assim mais simples de entendimento, antes da gente entrar no tema assim mais detalhadamente, até pedindo a ajuda a Cláudia e a Mônica para serem as ajudas à instrução, as ajudas à reflexão, né? Digamos aqui que Cláudia, Mônica e eu gostamos de pastel. Aliás, quem não gosta? Eu adoro pastel. Só que nem todo mundo gosta de pastel do mesmo sabor, não é? Então, se nós gostamos de pastel, Cláudia, Mônica e eu, onde nós nos encontraríamos com mais facilidade? Numa pastelaria, não é? Então, a pastelaria, ela nos localiza, nos reúne, nos atrai, não é? Então, o gosto, a tendência pelo pastel e a reunião nesse local comum, que é a pastelaria, é afinidade. Somos afins num gosto comum, numa tendência comum. Agora chegamos na pastelaria nós 3, nos encontramos lá. Ô Miguel, você por aqui gosta de pastel? Gostamos e tal. Sentamos na mesma mesa. Vamos pedir os pastéis? Vamos. Aí na hora que nós pedimos o pastel, a Cláudia chega, o meu é de camarão. Ah, o meu também. Eu chego para ela, Cláudia, eu gosto de camarão. E a Mônica, já perdida nesse espaço, o meu é de palmito. Não é palmito não. Mas segura aí pelo exemplo. Aí ela diz, não, o meu é de palmito. E aí, o que aconteceu com a Mônica? Ela não entrou em sintonia, embora ela estivesse afim, em afinidade conosco, se reunisse conosco no mesmo lugar, ela não vibrou com a ideia e com o sentimento, ou até com o gosto, ou a possibilidade de provar um pastel de camarão que ela não gosta. Então ela se afasta, ela passa a não partilhar conosco dos mesmos sentimentos. Em contrapartida, Cláudia e eu, quando chegam os pastéis, meu Deus, olha o aroma. Aí provamos o pastel, meu Deus, que delícia, que sabor maravilhoso. Começamos a vibrar e entramos em ressonância, entramos em sintonia. Nesse momento nós nos integramos e a Mônica foi afastada. Não é? Qual seria a única maneira da Mônica entrar em sintonia conosco? Comendo o pastel de camarão. Mas isso nunca acontecerá, porque ela não gosta. Então ela não vai vibrar. Ela não vai entrar em sintonia. Da mesma forma acontece com os espíritos conosco.
quando nos trazem uma ideia e nós vibramos com essa ideia, nos integramos, vibramos, ressoamos, assimilamos as vibrações. E aí, muitas vezes, a ideia que achamos que é nossa, já não é mais nossa. Já é do irmão. Porque demos a passividade. Estamos vibrando na mesma sintonia, na mesma vibração. Então, esse é mais ou menos, num exemplo assim, bem do dia comum, né? Para a gente não confundir mais afinidade e sintonia. Poderia também ser do campo de futebol, da torcida do Flamengo e do Botafogo, mas aí as meninas não entrariam em sintonia com a gente, né? Então fica melhor o pastel de camarão. E aí, iniciando então sobre afinidade. Então, afinidade nós sabemos que é gostos, tendências, sensações semelhantes, que é o que está na questão 484, quando pergunta por que determinados espíritos se afeiçoam a nós. Porque bons espíritos se afeiçoam àqueles que sentem o bem ou têm tendências ao bem. Espíritos inferiores se afeiçoam àqueles que são tendenciosos e viciosos ou buscam o mal. Por uma semelhança de sensações, ou seja, por afinidade. Mas não significa que nós tenhamos afinidade, daremos a sintonia, ou vibraremos na mesma frequência, na mesma sintonia, né? Então, quando falamos em afinidade, por uma questão de defesa, João também, na primeira carta aos cristãos, capítulo 4, versículo 16, ele diz assim: Deus é amor. E quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Olha que exemplo de afinidade. E de um campo aberto para uma boa sintonia, não é? Porque se Deus é amor, e nós sabemos disso e permanecemos no amor, teremos a certeza que o nosso campo afim será o amor. Que a aproximação de nós será dos Espíritos de Deus. Não é? Então ele traz para a gente um exemplo de estarmos num bom campo de afinidade. E aí, quando falamos em afinidade, nós buscamos o entendimento do que é karma, que a gente fala muito, né? Na doutrina espírita e em outras doutrinas espiritualistas. Do que é magnetismo, e do que é faixa de união, vamos dizer assim, a faixa de atração, de reciprocidade, né? Então, karma, André Luiz, no livro Ação e Reação, no capítulo que fala, o título é o capítulo 7, que fala, Conversação Preciosa, o título do capítulo. Ele define o que é karma. E ele diz que karma, em sânscrito, né, significa ação. E nós sabemos que ação e reação, lei de causa e efeito, não é? E a lei de causa e efeito está no Evangelho de Jesus, lá em Mateus capítulo 16, 27, em que Jesus diz assim: E o Filho do Homem retornará na glória de seu Pai com os seus anjos e recompensará a cada um segundo as suas obras, mostrando que é causa e efeito. Plantou espinho, colhe espinho. Plantou uvas, vai colher uvas, não é? Então essa é a lei de causa e efeito. E o karma é isso. O karma são as ligações, os laços, as dívidas que criamos uns com os outros. Compromissos que assumimos de vidas anteriores e até numa mesma vida presente. Que projetamos compromissos e dívidas para o futuro. Mas karma também não é só isso. Contas a pagar, ou contas a saldar com a lei de Deus. Na realidade, é isso. São os débitos e as contas que temos a sanar. Mas, no universo, gênios tutelares a serviço de Jesus e de Deus estão sempre disponíveis a nos favorecer com moratórias, a nos favorecer com recursos para nos reformularmos, nos reorganizarmos para as lutas da vida. Então, às vezes, a gente até se surpreende. Alguém que tem um câncer, luta, de repente a pessoa consegue vencer,
se reajusta e continua as lutas da vida. E a gente fala, meu Deus, como ele ou ela conseguiram, não é? De onde vieram esses recursos, essas forças, esses fluidos, essas energias, essa segurança desses espíritos que estão sempre atentos às nossas necessidades, os créditos que dispomos e nos favorecem com as possibilidades de nos reorganizarmos para continuarmos as batalhas da vida, não é? Então esse seria mais ou menos o conceito de karma. O magnetismo. O magnetismo, às vezes a gente não entende, mas na questão 888 do Livro dos Espíritos, tem uma mensagem de São Vicente de Paula, em que São Vicente de Paula fala da esmola. E no finalzinho da mensagem, ele diz assim, irmãos, amemo-nos, porque o amor vem de Deus. No amor está toda a lei que governa os mundos. O amor é a atração para os seres vivos e organizados. E a atração é o amor para a matéria inorgânica. Ou seja, o amor é tudo. O amor rege tudo. Isso é magnetismo. Mas aí quando falamos assim, mas o magnetismo é só amor? Não é? Aí a gente às vezes fala assim, não pode ser. Por que se aproxima de mim só coisa ruim, não é? Por que onde eu vou eu atraio coisa que não presta? Por que onde eu vou só acontece coisa ruim comigo? Isso é magnetismo. Porque provavelmente em outras situações da vida e em outros tempos, nós estivemos ligados a essas coisas difíceis e a essas coisas ruins. Embora não estejamos ligados hoje, mas ainda somos um polo de atração, porque criamos o polo de atração. Geramos em nós um fluxo de energia que se liga, se afiniza, que se assemelha a essas energias pestilentas. E aí vão se aproximar de nós essas coisas difíceis, não é? Então o magnetismo, ele se manifesta em nós pela semelhança de sentimentos, pensamentos e posturas de vida. Se elas são para o bem, vai ser um bom magnetismo. Se ela é para o mal, é um mau magnetismo. Depende, porque se Deus permite, o bem está em tudo, não é? Mas o que queremos dizer? Que o ódio ou o amor são forças magnéticas. Então, quando odiamos alguém, meus irmãos, não fiquem achando que esse alguém estará afastado de vocês ou de nós. Pelo contrário, quanto mais odiamos, mais os atraímos. Ou quanto mais odiamos, mais atraímos aqueles que também odeiam. Por isso Jesus, no capítulo 5 de Mateus, no versículos 38 a 43, ele diz lá, tendes ouvido, amarás o teu próximo e odiarás ao teu inimigo. E eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Ele dá a receita de nós trabalharmos, cultuarmos o bom magnetismo. Por mais que recebamos o mal, emanemos o bem, irradiemos o bem, não é? E esse magnetismo, ele é gerado sempre por nós, não é? E quando falamos da faixa de união, que a afinidade nos propicia, por exemplo, a pastelaria era o local, era a faixa vibratória de união, onde nós nos encontramos para comer os pastéis, não é? Então, a afinidade, ela facilita isso, a reunião, o encontro, e permite que nós nos reconheçamos em nossos gostos e semelhanças, e permite que nós nos integremos em nossas vibrações, se elas são afins. Mas não significa porque nós estamos num local onde temos a mesma afinidade, como é aqui, que estamos vibrando numa única sintonia, ou numa mesma, a não ser que nós busquemos isso, não é? Então, a afinidade, ela favorece a integração e o reconhecimento mútuo, nos localiza, mas não permite a nossa passividade.
que somos nós que damos pela nossa vontade, pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, quando entram em uníssono, em ressonância, em assimilação das outras vibrações, não é? Quando falamos em integrar, aí chegamos ao conceito de sintonia. Então, Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 2, ele também tem uma frase muito interessante que ele diz assim: completai a minha alegria, permanecendo unidos. Tende o mesmo amor, uma só alma e os mesmos pensamentos. Olha o que ele busca. Estejam sintonizados, vibrem em comum pelo amor, pelo sentimento, pelos pensamentos. Isso é sintonia. Era o que o Paulo estava ensinando aos filipenses. Não é? Então, é isso que a gente tem que buscar. Nós sabemos quais são as boas vibrações, quais são os bons sentimentos. Nós sabemos qual é a lei de Deus, o que é o bem, o que é o certo, o que é justo. Então, vibremos nesses sentimentos e pensamentos. Não é? Quando falamos em vibração, porque a sintonia, ela faz com que tenhamos reciprocidade de pensamentos, troca, faz com que nós nos integremos, com que nos assimilemos uns aos outros nas trocas de fluidos, de magnetismo, com que nos atraiamos uns para os outros, com que nos sintamos bem na presença do outro. Isso é sintonia. E quando oscilamos em nossas vibrações, nas nossas ondas mentais, nós estamos vibrando, buscando outras ondas que estejam ligadas à nossa. Né? Nós não vamos falar de física não fiquem preocupados não. Senão já começa, a pessoa já começa a dar sono. Então, na realidade é isso, é uma questão de harmonizar e assimilar o pensamento e o sentimento do outro. Quando isso acontece, nós ressoamos. É como se nós uníssemos as vibrações e ampliássemos aquele sentimento que nós temos comum. Isso é sintonia, isso é vibrar em comum. Estarmos sintonizados é vibrarmos em comum. E aí, quando nós falamos em sintonia, cabe também uma passagem do Evangelho de Mateus, muito interessante, que diz para a gente o que é sintonia, de como nós podemos nos sintonizar com o bem e com a luz. Jesus diz assim, no capítulo 6, versículo 22, ele diz assim: os olhos são a luz do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então, olha só, como nós podemos vibrar e irradiar luz, mesmo da massa densa que vestimos. Porque quem está vibrando no bem e na luz é o nosso espírito, nós espíritos. E nem o corpo, que é massa densa, consegue reter a luz. Mas isso por quê? Porque eu estou vendo com o olho bom. Às vezes as pessoas vão comer um pastel de camarão e falam assim, eu comi com a boca boa, né? Porque estava muito bom. Então Jesus aí nos ensina a ver com os olhos bons, para que irradiemos a luz, né? Sendo bons. Então, isso é boa vibração. E quando entramos em sintonia, e aí está a questão 485, que é citado para nós, se a afeição ela é puramente uma afeição moral, ou se tem a ver com uma afeição carnal, uma tração carnal. Ele fala que nem sempre há afeição. A afeição é sempre moral, mas nem sempre acontece assim, porque nós nos ligamos muitas vezes pelas paixões, pelos gostos exacerbados, pela bebida, pela comida, pelo sexo desenfreado, pela maledicência, por falar mal do outro, por criticar, por julgar. Né? Então, isso são as paixões. E Kardec, nas questões 907, 908 do Livro dos Espíritos, ele explica o que são as paixões. Inclusive aclarando para nós que paixão não é uma coisa ruim. Que paixão é quando ela é desenfreada. Mas se o gosto é um gosto intenso, mas controlado,
ele nos leva à boa produtividade, não é? Aqueles que gostamos de trabalhar, que gostamos de planejar, que gostamos de estudar, mas que fazemos isso comedidamente, com controle, vai nos levar ao bem. Então a paixão, mesmo estando na natureza, não é um mal em si mesmo, como está na questão 907, e sim um bem que nós podemos utilizar. Mas na questão 908 ele diz que a paixão é como se fosse um cavalo. Se temos o controle dele, produzimos boas obras. Se ele não tem o controle, ele destrói. Não é? Então, os espíritos dizem aí que muitas vezes os espíritos se afeiçoam por nós porque nós vibramos nas paixões desenfreadas, sem controle. E abrimos campo para essa aproximação. A outra questão em relação à sintonia é a harmonia, não é? Ou seja, quando estamos em sintonia, nos harmonizamos, nos adequamos, nos ajustamos. Vemos muito isso aqui nos grupos de estudo, não é? Agora, por exemplo, estamos vibrando na mesma sintonia, buscando o pensamento dos espíritos amigos que estão junto a nós, percebendo a vibração, percebendo o sentimento, percebendo o carinho que eles estão trazendo para nós com os pensamentos e sentimentos deles. E a preocupação que nós temos que buscar e ter e exercitar no exercício da sintonia é a vigilância. Devemos estar vigilantes no que pensamos e no que sentimos e em como nos comportaremos com esses pensamentos e sentimentos. Porque comportamentos reiterados com propósitos cristalizados geram magnetismo. Então, se a gente é focado só naquilo o tempo todo, nós criamos um magnetismo. Alguém que gosta de comer chocolate, na encarnação seguinte, por mais que ele não queira, o chocolate vai até ele. Ele criou o magnetismo. Não é? Embora tenha desencarnado por comer muito chocolate. E aí, na encarnação seguinte, o chocolate vai ser uma praga. Ele vai estar junto dele o tempo todo. É como o cigarro. Vem numa encarnação para não fumar, mas o tempo todo o cigarro está atraindo, sente aquela vontade, aquela facilidade, aquela tendência. Isso é magnetismo. Como outras paixões que a gente não vai citar, né, porque já temos a noção, né? Então, a vigilância. E esses pensamentos cristalizados que nos chegam, que são de espíritos que conhecem as nossas fraquezas, nós temos que combater. Como? Com o crivo da razão e com o crivo do evangelho. Se submetemos essas ações dos espíritos. E aí nos perguntariam, mas Miguel, quais são as ações dos espíritos? Os sentimentos que eles nos inspiram e os conselhos que eles nos dão. E a linguagem que eles usam conosco. Se está chegando um pensamento chulo, não é um bom espírito. Se está chegando uma inspiração de um sentimento de raiva, de ódio, de repulsa, não é um bom amigo que está comigo. E aí o que eu faço? Eu vibro o contrário. Meu irmão, por que esse ódio? Por que esse sentimento junto de mim? Você não gosta de mim? Eu te perdoo. Temos as nossas dívidas? Sim, mas me deixa viver minha vida. Me deixa ir para a casa espírita, lá para o trabalho que eu tenho que fazer. Me deixa fazer visita ao hospital, aí dá dor de barriga, dor de cabeça e um monte de coisa. Vamos comigo assim mesmo, com a minha dor de barriga? E vem. Deixa eu ir ao templo religioso que eu frequento com a minha mãe, levá-la lá. E assim a gente vai conversando com ele, envolvemos a vibração, trazemos conosco e entregamos aqui, a Antônio de Aquino. Ou nas outras casas religiosas, aos guias espirituais das casas. Não é? Porque lá também estão espíritos de luz, espíritos de Deus. E aí, nós chegamos no finalzinho, que é sobre as diretrizes. Temos um minutinho, a gente vai falar rápido. Só dar uma dica de estudo e aí a gente fecha o trabalho. Senão a Cláudia depois me dá um beliscão.
E não vai, como ela diz aqui, não vai mais comer o pastel de camarão comigo. É. Então, quando falamos em diretrizes, nós vamos citar aqui uma frase de Jesus, em que Jesus se encontra na Galileia com os seus discípulos, depois de ter ressuscitado, e ele traz a sua diretriz de amor conosco, como nós devemos nos comportar como apóstolos deles, porque os espíritos mensageiros divinos que estão junto de nós, nos dando suporte na encarnação, são apóstolos do Cristo. E nós também somos apóstolos de Jesus, né? Então Jesus dizia assim àqueles que estavam com ele na Galileia: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E depois ensinai a todas as nações. Batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Jesus diz o que para a gente? Vão, ensinem, transmitam, projetem a boa nova, falem do amor, da harmonia, da justiça, da segurança, da boa vontade, da paz, da vida espiritual, da reencarnação, da imortalidade, da alma, dos mundos, do universo, da criação. Exaltem a Deus, glorifiquem ao Pai, por estarmos aqui vivendo as nossas experiências. Falando das diretrizes, Dr. Hermann, no capítulo 18 do livro Palavras do Coração, volume 3, o título do capítulo é Diretrizes. Leiam. Uma mensagem longa, mas ele mostra como eles se relacionam conosco e como eles nos respeitam em nossas escolhas, em nossas capacidades de servir, de produzir, em nossas limitações, como eles são discretos junto a nós para não nos limitar no livre-arbítrio. Para encerrar, nós vamos deixar uma frase que está no livro Religião dos Espíritos, que fala dos mensageiros divinos, uma mensagem de Emmanuel, em que Emmanuel diz assim: ser-nos-á fácil discernir a presença dos mensageiros divinos ao nosso lado pela rota do bem a que nos induzem. Sem ferir-nos, mesmo que de leve, fazem luz às nossas almas para que vejamos as chagas das nossas deficiências, de modo que venhamos a saná-las na luta do esforço próprio. Que Jesus Cristo abençoe, ilumine e proteja cada coração aqui presente, nos induza sempre à aproximação e à vivência com os espíritos de luz e nos estimule sempre ao esforço no bem. Muita paz.